vamos fazer agora mais uma sessão de atendimento. E eu quero que vocês usem aquela mesma técnica que eu ensinei das outras vezes. Você vai escrever alguma coisa no papel, uma questão sua pessoal, pode ser uma crença, pode ser um evento do passado. Quanto mais específico, melhor, maior a tendência de você ter resultado. Escreve, guarda do lado e preste atenção aqui na sessão que a gente vai fazer no palco, colocando nos pontos, não precisa repetir as frases, é só fazer em silêncio. Até melhor que não repita para não ficar coisa reverberando, mas só foca nos pontos e aí você, depois da sessão, você vai verificar o benefício que você teve. Aquelas duas outras que a gente fez, você também, não sei se vocês olharam depois o que vocês escreveram no papel, mas se você guardou o papelzinho, dá uma olhada para ver o que aconteceu com aquela crença, com aquela emoção, com aquele pensamento, ou com aquele sentimento. Então vamos lá, quero convidar aqui agora nossa amiga Fabíola Luiz. Isso. Fabíola, vamos. Paulo, por favor. Fabíola, fala. Você mandou e-mail para mim, eu não lembro agora o assunto que estava lá, mas eu acabei escolhendo lá. O que foi que você escreveu? O que é que você queria trabalhar na sessão? Eu falei sobre a questão e a dificuldade que eu tinha com as coisas que eu ouvi desde a minha infância dentro de casa. Só que, na verdade, soava como uma coisa estranha para mim, porque, para mim, minha família é próspera, dentro de toda a condição. Porém, as coisas que eu ouço são muito limitantes. A gente vive num ambiente de escassez. E aí eu não entendia como, por exemplo, eu sempre fui super boa aluna, comecei a trabalhar cedo, consigo conquistar minhas coisas, mas tudo com dificuldade. E eu não conseguia compreender por que isso. E com a EFT, quando você me falou, né, de crenças limitantes, a coisa começou a clarear para mim. Porque eu comecei a voltar lá para a minha infância e falar, gente, será que é aquilo que está aqui no meu inconsciente, me bloqueando, né, impedindo que eu a questão do dinheiro, né, de manifestar dinheiro. E aqui no curso, inclusive, já fazendo inclusive um relato, eu vejo que na minha vida eu manifesto muito valor, mas a manifestação do dinheiro é complicada. E hoje eu já consigo identificar também que é muito voltado para quê? Devido à baixa autoestima. Então eu tenho que trabalhar mais, eu acho, essa questão da autoestima. Ontem eu fiz meu teste, deu 66%. Então, quer dizer, é como se eu tivesse um reconhecimento das pessoas, mas eu não me reconhecesse. Eu não me achar merecedora, entendeu? Então eu quero aprofundar um pouco nisso. Ok. Então a sua família tinha dinheiro, é isso? Mas não... Tinha estabilidade, vamos dizer assim. Não tinha dinheiro. Por quê? São 4 filhos, meus pais queriam dar um padrão bom. Então, por exemplo, 4 filhos, sempre estudando em colégio particular. Minha mãe, todo início de ano, eu via ela entrando em fila, Secretaria de Educação, mobilizando conhecidos para conseguir pelo menos uma bolsa e meia. Meu pai, bancário, ele teve um único emprego a vida inteira. Nós somos de Belo Horizonte, no Banco do Estado de Minas. E aí o que eu ouvia dentro de casa era assim, tô quebrado, tô falido. Aí minha mãe virava e falava assim, mas pobre não fale. Olha a força disso. Aquela coisa do pobre que não tinha nada, deu a cheia e ele perdeu tudo, né? Aí a gente estudava num dos colégios mais tradicionais, no bairro da Zona Sul, Santa Doroteia. E aí minha mãe, qualquer coisa que eu pedia de diferente, minha mãe falava, vou ter que te tirar de colégio, estuda em colégio de rico, acha que pode ter as coisas. Mas ao mesmo tempo, meu pai andava no carro do ano, aquela coisa da família classe média. A gente todo ano passava 15 dias de férias na praia, fosse em apartamento emprestado, um aluguel barato, mas a gente tinha essa oportunidade, entendeu? E assim, na hora, por exemplo, então isso reflete muito em empregos meus, por exemplo. Na hora de negociar o salário. Eu nunca soube me posicionar conforme o meu merecimento. Aí eu começava a trabalhar,
O Jober falou aqui ontem de sempre fazer mais do que era o proposto. Eu sempre fiz mais do que o proposto, não visando uma promoção, mas visando ser aceita. E aí eu conseguia mudar de cargo, por exemplo, mas não conseguia aumentar o meu salário. E aí eu passei 2 anos da minha vida muito angustiada, e depois que eu comecei a fazer FT, já é um resultado. Eu saí desse emprego, eu consegui me posicionar, isso me causava muita emoção. Eu conseguia, não conseguia, por exemplo, virar para o meu patrão me posicionar, eu consegui com a prática da FT, falar com ele, que inclusive eu estava vendo na crise a minha oportunidade, porque a comissão tinha caído muito, e que dali então eu estava pedindo para sair, isso logo depois que eu comecei a fazer o Mente Próspera. E hoje eu me sinto muito mais preparada, sabe, para encarar esse momento assim, de ser autônoma, de fazer o meu horário, que é uma coisa que eu sempre quis. Durante um momento lá no hotel, eu cheguei a sair, tive restaurante, mas voltei para esse mesmo hotel. Por quê? Porque eles me chamaram lá. E na hora que eles me perguntaram, estamos sabendo que você está aí no mercado, a gente nem queria que você saísse. E eu falei, mas qual a proposta? Não, você que vai falar. Eu falei um valor que eles falaram, então está fechado. E aí eu falei, o que eu faço agora? Porque eu não queria. Entendeu? Só que aquele salário também eu não podia, que para mim era muito, mas para eles não, entendeu? Por quê? Porque eu não sabia me valorizar o suficiente, né? Uhum. Então você já me contou que teve um histórico no passado, né? Coisas que você ouviu do seu pai, da sua mãe, Sim, contribuíram para essas crenças que você carrega. Então eu queria que você trouxesse agora uma lembrança de alguma coisa que eles falavam, que traz algum sentimento, alguma emoção, alguma coisa que representa, né, esse bloqueio, ou um desses bloqueios. Então eu quero falar de uma frase que eu ouvi da minha mãe há 1 mês atrás, que eu falei que ela estava muito desorganizada com dinheiro. Ela virou para mim e falou assim, que veio a resumir tudo que eu ouvi durante toda a minha infância. Ai, se eu pudesse não lidar com dinheiro, se não precisasse lidar com dinheiro, porque eu não sei, não gosto. E eu já estava fazendo FT, e eu falei com ela, mãe, presta atenção na sua fala. Vamos mudar isso? Vamos falar o dinheiro é bom? Vamos falar... Para mim foi libertador, e eu acho que mexeu com ela de alguma forma também. Ela entendeu? Ela aceitou. Inclusive, meu próximo passo é que ela faça o Mente Próspera, mas eu quero, né? Sim. Então, quando você lembra disso que ela falou, traz alguma emoção para você, alguma sensação? Quando você lembra daquela angústia dela, ela falando que seria melhor que não tivesse que lidar com dinheiro. Quando você pensa naquela imagem dela... É como se eu não tivesse saída também, sabe? Como se fosse a única opção. Então, por exemplo, única opção é, por exemplo, foi proposto um emprego para mim. Eu tenho que pegar esse emprego, eu tenho que permanecer. Tanto que eu permaneci muito tempo infeliz onde eu estava, sofrendo assédio moral, inclusive, entendeu? Mas eu não conseguia sair daquilo. Você já saiu desse emprego? Por quê? Agora você conseguir sair, com a prática, inclusive, da FT já, entendeu? Porque eu tinha um não merecimento. Vamos só voltar um pouquinho na imagem da sua mãe primeiro, tá? Queria que você voltasse nisso que ela falou para você. Repete para mim como foi que ela falou. Eu preferia que não existisse o dinheiro, eu não sei lidar com dinheiro, eu queria que tivesse alguém para fazer as coisas relacionadas a dinheiro para mim. O que é que você sente agora, nesse momento? O que é que você sente nesse momento ao pensar nisso? Angústia. Angústia, ok. Então, a gente vai começar daí a trabalhar essa crença, né? Talvez tenha outras coisas que ela ouviu também, mas vamos começar daí. Qual é a sensação no seu corpo que essa angústia traz? É um aperto bem localizado aqui no coração mesmo. Assim, okay. Vamos lá. Vamos bater aqui no ponto do karatê e todo mundo é só acompanhar, batendo nos pontinhos.
Mesmo que eu sinta essa angústia. Mesmo que eu sinta essa angústia. Ao lembrar da minha mãe. Ao lembrar da minha mãe. Angustiada também. Angustiada também. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse aperto no peito. Mesmo que eu sinta esse aperto no peito. Só de lembrar da imagem da minha mãe. Só de lembrar da imagem da minha mãe. O sofrimento dela. O sofrimento dela. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Me dá uma angústia no peito. Me dá uma angústia no peito. Um aperto no peito. Um aperto no peito. Quando eu lembro da minha mãe. Quando eu lembro da minha mãe. Angustiada. Angustiada. Repete para mim como foi que ela falou. Vai falando agora. Eu preferia não ter que lidar com dinheiro. É muito difícil para mim. Eu tenho essa dificuldade. Eu me sinto angustiada. Eu me sinto angustiada. Eu aprendi com ela a ter essa angústia. Eu aprendi com ela a ter essa angústia. Eu me senti sem saída. E eu me senti sem saída. Como se eu tivesse que aceitar aquele emprego. Como se eu tivesse que aceitar. Era a única saída para mim. Era a única saída para mim. Eu me sinto angustiada. Eu me sinto angustiada. Eu sinto um aperto no peito. Eu sinto um aperto no peito. Só de lembrar da imagem da minha mãe. Só de lembrar da imagem da minha mãe. Para um pouquinho. Volta de novo na imagem dela e observa como é que está a sensação no peito, a angústia. Melhorou um pouquinho, mas ainda tem. E me veio no Dia das Mães que nós, os três filhos, os 4 filhos reunidos em torno da mesa na minha casa. E minha mãe demonstrou muita angústia quando meu irmão mais velho chegou com uma amiga e ela começou a chorar, dizendo que fica dias sem conversar com meu irmão. E aí ela falou que queria aproveitar aquele momento e trabalhar a culpa dela, que ela queria que cada filho falasse onde foi que ela errou, que ela sentia que ela errou muito na nossa educação. Entendeu? Certo. E aí, assim, me veio muito isso, que agora está me vindo isso, que muito disso que eu tenho é por uma proximidade muito grande com a minha mãe, como se fosse uma identificação, uma mistura, entendeu? Certo. Okay. Lembrar dessa cena lá, da sua mãe, chorando, traz um sentimento para você também agora? É uma mistura, assim, de tristeza com angústia mesmo, né? Como se fosse uma coisa que precisasse ser liberada, essa identificação entre nós duas. Então, vou trabalhar um pouquinho nisso, depois a gente volta na outra cena. E às vezes vão surgindo alguns conteúdos e eu vou seguindo sem voltar no anterior, para depois fazer a investigação, para não perder essa coisa que está aparecendo agora emergindo. Né? Vamos lá, então. Você dá tristeza, é isso, lembrar? Mesmo que eu sinta essa tristeza. Mesmo que eu sinta essa tristeza. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa tristeza. Mesmo que eu sinta essa tristeza. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu lembro da minha mãe triste. Eu lembro da minha mãe triste. E eu sinto a tristeza. E eu sinto a tristeza. Parece que eu me sinto identificada com ela. Parece que eu me sinto identificada com ela. O que ela sente, eu sinto. O que ela sente, eu sinto. Ela fica triste, eu também fico. Ela fica triste, eu também fico. Ela se sente angustiada, eu também me sinto angustiado. Ela se sente angustiada, eu também me sinto angustiada. Parece que está tudo misturado. Parece que está tudo misturado. Parece que eu e ela somos uma só. Somos uma só. Se ela sofre, eu sofro. Se ela sofre, eu sofro. E essa imagem ficou marcada. E essa imagem ficou marcada. Ela queria conversar comigo. Ela queria conversar comigo. E ela, com seu irmão, foi isso? Nesse dia? Ou com vocês todos? Com nós todos. Então, conta para mim como foi que ela falou. Ela falou que gostaria que a gente relatasse, para a gente aproveitar aquele momento, então, como se diz, para lavar a roupa suja, né? Para cada um falar que ela se sentia muito culpada como mãe, que ela achava que ela tinha errado muito na nossa educação. E que ela gostaria que cada um relatasse ali. E foi interessante porque a gente viu que cada filho via a coisa de uma forma, entendeu? Certo. Então, houve a reunião? Houve a reunião. Mesmo com a amiga que... Mesmo com a amiga, porque a amiga é psicóloga e mexe com enneagrama, então ela ficou identificando os tipos. Então já viu a terapeuta junto. Eu ainda brinquei. Mãe, na verdade o Otávio trouxe a X para fazer uma terapia de grupo aqui com a gente. Certo. E foi importante, sabe? Foi válido. Para um pouquinho agora e ver como é que você se sente agora lembrando dessa cena, dessa imagem. Se tornou até engraçado, sabe? Lembrar daquela reunião ali, né? E eu acho que a conversa é uma boa maneira, né? No ambiente familiar, né?
de se resolver muita coisa. E, na verdade, a harmonia familiar é algo que, assim, que a gente busca, né? Igual, eu acho que foi Samanta que falou ontem, a tradicional família mineira. E minha mãe tem 15 irmãos. Então, a questão da escassez vem muito forte, porque ela chegava da escola, tinha um prato de comida pronto, eram 15 filhos. Ela conta que dormiam vários atravessados na cama de casal, porque não tinha como ter 15 camas na casa. Entendeu? E onde minha mãe vai, ela leva uma matulinha. O quê? Uma matula, um texto de mineiro, uma merenda, uma fruta, como se fosse faltar. E assim, por exemplo, uma coisa que ainda me incomoda muito, eu tenho muito prazer de ir a restaurantes, gosto de gastronomia, já trabalhei nessa área, nós já tivemos restaurante. Para minha mãe é um dinheiro assim, jogado fora. Então, às vezes, por exemplo, a gente quer celebrar um aniversário, aí ela pega o cardápio, nossa, mas que absurdo. Não, gente, vamos fazer em casa, vamos. É isso. E tipo assim, outro dia eu fui conversar com ela, eu falei que eu tô meio virando terapeuta, sabe, dela, porque eu falei, mãe, presta atenção, tem empresário que trabalhou a vida inteira e tem a mesma aposentadoria que você como seletista, olha a oportunidade. E outra coisa que teve também, que está vindo aqui agora, eu trabalhei muito em terapia, inclusive fiz cinesiologia, que tem muito também dos princípios da EFT, né? Uma questão que foi forte numa sessão minha foi... Porque quando eu comecei a ter meu dinheiro, eu queria investir, por exemplo, em viagens. Eu sempre gostei de conhecer outras culturas. E minha mãe virou para mim e falou assim, agora que você tem condições, ao invés de me ajudar, você vai viajar? E virou um drama para mim aquilo. Por isso, a culpa, né? E me puxando para baixo. Aí, eu trabalhei na terapia, eu falei, como que eu vou mudar isso? Mostrando para ela o quanto é bom viajar. Aí eu lembro, na questão de manifestar valor, eu ganhei um prêmio numa empresa que eu trabalhava. E aí era uma viagem, que eu podia escolher um lugar dentro do Brasil. E a gente foi para o sul do Brasil e foi assim, maravilhoso. E ela tomou gosto por viajar. Tanto que hoje em dia uma coisa que eu tenho é fazer uma viagem por ano com ela, seja para onde for. Ok. E... Vamos voltar um pouquinho nas questões aqui, tá? Queria que você voltasse nessa cena lá da reunião. Essa parece que está tranquila. Tem alguma emoção ainda quando você lembra da reunião? Não, já está bem... Está tranquilo. Vamos voltar na cena que a gente trabalhou primeiro. Da sua mãe angustiada, falando que eu não quero ter que lidar com dinheiro, seria melhor que eu não pudesse. Volta de novo nessa cena e me fala como é que você se sente. Repete o que ela falou para você. Eu preferia não ter que lidar com dinheiro, eu não sei lidar com dinheiro. Mas a cara de angústia que ela fez na hora, como é que ela fazia isso? Ela ficava contraída, tensa? Não, era uma cara assim... Triste? Porque a coisa já está mais leve, né? Dá alguma sensação, um sentimento ruim quando lembra disso? Agora, ainda bem, mas com muito mais leveza esse aperto assim. Ok, vamos fazer mais um pouquinho. Depois eu quero também que você perceba a sensação de desidentificação. Tá? Eu não tô mais, se eu estou muito misturada com ela, se eu estou me sentindo agora não. Tem eu aqui, tem ela lá. Vamos lá. Mesmo que eu ainda sinta essa angústia no peito. Mesmo que eu ainda sinta essa angústia no peito. Ao lembrar da angústia da minha mãe. Ao lembrar da angústia da minha mãe. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa angústia no peito. Mesmo que eu sinta essa angústia no peito. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto angústia no peito. Eu sinto angústia no peito. Eu lembro da angústia da minha mãe. Eu lembro da angústia. Eu não quero. Já Resolveu tudo? 100%? Fala de novo como ela falou, só repete. Eu tenho dificuldade de lidar com dinheiro, é difícil. Eu preferia não ter que lidar com dinheiro. Sentiu alguma coisa no peito? Não. Não? Vamos parar. Às vezes é bem rápido, às vezes você faz no pão do karatê algumas rodadas, vai embora. Nem sempre é assim. E aí você pode já investigar e trabalhar uma outra coisa se surgir. Né? Eu quero que você perceba aquela sensação de envolvimento, eu e ela. Vê como é que está isso para você agora, nesse momento. É engraçado, já está bem mais tranquilo também. Apesar da gente não ter, né? Trabalhado especificamente. É porque também são questões que eu já venho, sabe? Desde que eu conheci a FT, né?
Mas, por exemplo, não estou conseguindo ter persistência, porque às vezes eu bocejo tanto, assim, quando eu começo a fazer, que aí eu vou adio, sabe? Vou fazer mais depois. Interessante que agora eu não vi você bocejar. É. Não sei se você Tá suspirou, mas tranquilo. bocejar eu ouvi bocejar. É. Então, a sensação de separação está mais eu e ela, tudo junto, misturado, está presente para você ou não? Tem um espaço entre você e ela agora? Ainda tá, que tem uma coisa até que eu costumo comentar e que veio aqui agora, foi a dificuldade que eu tive de mudar da casa dela. Eu sentia essa necessidade justamente por essa identificação. Porque... E aí, quando eu falei com ela que eu gostaria, né, de ter o meu canto e tal, aquela coisa de ouvir da mãe assim, você querer ter as coisas do seu jeito e a mãe falar, ah, mas a casa é minha, e eu consegui ter essa vontade. Aí, na mesma forma das viagens, ela falou, quando você tiver condições, ao invés de me ajudar, você vai sair de casa. E aí eu demorei 1 ano e meio para conseguir, entendeu? E agora está me vindo muito também uma necessidade, porque eu moro a 1 quarteirão dela, de mudar para mais longe. E aí eu ouvi aqui do Bruno falando, então na questão de perguntar sobre insights, eu tive insight aqui o tempo inteiro, porque tudo que foi falado parecia que era para mim, entendeu? Então se eu fosse ficar relatando, ia ficar o dia inteiro. Eu estou sentindo essa necessidade. Eu não consigo ainda sair da terra natal, não sinto essa necessidade. Mas de mudar para um pouco mais longe. Isso, nem todo mundo vai ter que mudar da terra natal. Né? Aquilo é uma metáfora também. Metáfora. Tem que sair exatamente. Mas um distanciamento, o que for possível né, de fazer, vai ser bom. Não quer dizer que você vai se afastar para sempre, ou que você vai se distanciar, que vai ficar fria com sua família. Não, é só um distanciamento físico para você se conhecer um pouco melhor e poder crescer também, né? Bom, volta, então traz para mim mais uma coisa que você ouvia, alguma coisa que dá essa sensação de você estar misturada com a sua mãe, alguma lembrança, alguma frase que ela falava, ou que o seu pai falava, que contribui com esses bloqueios. Me veio também até assim, aí olhando lá do meu pai. Parece que ele tinha dificuldade de dimensionar as coisas. Eu lembro que ele comprou um sítio, aí ele ia construir uma casa. Eu lembro direitinho da cena dele, com uma casa Cláudia, ele comprava as revistas, ele falava, vou construir uma mansão. Aí, mamãe, que mansão o quê? Sabe assim, isso não é uma mansão. E era uma casa normal mesmo. E é muito diferente o patamar, eles são separados, e hoje eu vou à casa do meu pai e fico vendo isso. A diferença de realidade, sabe? E assim, isso também me traz às vezes uma tristeza mesmo, que eu falo, gente, meu pai não sabe às vezes os apertos que a gente passa, entendeu? Porque ele tem uma outra família e eles vivem uma realidade totalmente diferente da nossa, sabe? Então parece que tem um resgate aí também. Você fica ressentida com ele? O que é isso? Qual é o sentimento? Por exemplo, teve um episódio forte que aconteceu ano passado. Teve esse sítio onde a gente passou toda a infância, que foi construído ele com a minha mãe. E um dia a esposa dele passou uma mensagem para nós 4 filhos, e eles têm mais um filho do segundo casamento, dizendo que gostaria que nós fôssemos lá. E até assim, gerou uma coisa entre nós 4, porque nós estávamos num aniversário e parecia que aquilo era urgente. A gente, nossa, será o que está acontecendo? E chegou lá, ela estava com a escritura do sítio e dizendo que tinha vendido o sítio e que achava que era justo dar um dinheiro para cada um de nós. Aí naquele momento, assim, meus olhos brilharam, né? Tipo assim, nossa, é prosperidade, é o que eu vou poder dar a entrada no apartamento. Eu pensei pelo que vale o sítio, assim. Era um sítio pequeno e já estava num lugar que estava meio desvalorizado. Então era 300 e poucos mil que eles tinham conseguido no sítio. E aí ela pegou e falou que eles dariam 15 mil para cada um dos 4 filhos. Aí eu fiz uma conta rápida e assim, aquilo para mim foi quase que uma afronta. E eu tive que trabalhar muito dentro de mim essa questão da gratidão. Por quê? Porque naquele momento 15 mil me ajudou muito. E assim, de pedir perdão, porque
tipo, da raiva que eu senti na hora. O que é que você sente agora lembrando disso? Aí vem assim, uma mistura, um bolo aqui na barriga, me deu aquela, como se fosse uma ansiedade, sabe? Uma descarga assim, não sei, adrenalina, alguma coisa. Ainda é raiva? E é meio que uma coisa que está engasgada. Ok, vamos lá então. Mesmo que eu tenha ficado engasgada, Mesmo que eu tenha ficado engasgada, eu me aceito profundo e eu me completamente. aceito profundo e completamente. Mesmo que aquela emoção Mesmo que aquela emoção de raiva, de raiva, injustiça, injustiça, afronta, afronta, tenha ficado presa na minha garganta, tenha ficado presa na minha garganta, eu me aceito profundo e eu completamente. me aceito profunda e completamente. Eu fiz uma conta rápida Eu fiz uma conta rápida e eu vi que foi injusto. e eu vi que foi injusto. Para mim aquilo foi uma afronta. Para mim aquilo foi uma afronta. E eu senti muita raiva na hora. Eu senti muita raiva E na aquilo hora. ficou preso na minha garganta. Aquilo ficou preso na minha garganta. Eu sinto uma ansiedade. Eu sinto uma Eu ansiedade. sinto um bolo na barriga. Eu sinto um bolo na barriga. Eu sinto uma raiva presa ainda. Eu sinto uma raiva presa ainda. Vai bater nos pontinhos e vai me falando como é que você está sentindo. Continua. O que é que está ainda? Aqui, é raiva, o que é? Mais na barriga, um desconforto. Uhum. E qual o sentimento? É raiva, é tristeza, o que é? É ainda aquela coisa assim que eu não engoli, não digeri. Certo. Aquela questão. Mesmo que eu não tenha conseguido Mesmo que eu não tenha conseguido digerir aquela emoção, digerir aquela emoção, aquela injustiça, aquela injustiça, aquela afronta, aquela afronta, eu me aceito profundo e eu me aceito completamente. profunda e completamente. Mesmo que essa raiva Mesmo que essa tenha raiva ficado guardada até hoje, tenha ficado guardada até eu me hoje, aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e Eu completamente. não consegui digerir. Eu não consegui digerir. Ainda me dá uma sensação ruim no Ainda estômago. me dá uma sensação ruim. Tem uma emoção presa. Tem uma emoção presa. Aquilo não foi justo. Aquilo não foi justo. Eu cheguei toda contente, não foi isso? Eu Pensando que cheguei era toda bom, contente, pensando que era uma coisa boa. pensando que era uma coisa boa. Quando ela falou o valor, Quando ela falou, eu fiz uma conta rápida. eu fiz uma conta rápida. E eu vi que era muito injusto. E eu vi que era muito injusto. Era para ter sido quanto? A sua... Eu pensei que seria uns 40, 50, mas é engraçado. Agora já está me vindo aqui que foi justo, sabe? Por quê? Nossa, é tanta coisa. Porque eu me lembrei que há 4 anos, não, uns 5 anos atrás, 5 anos e meio atrás, eu saí desse hotel que eu trabalhava e fui, eu era sócia, só para constar no contrato social, de um restaurante com meu irmão mais velho. E aí ele estava precisando de gente, porque o negócio começou a bombar, e ele foi falar comigo: Fabíola, você é tão dedicada para o negócio dos outros, e isso eu acho que atrapalha também nessa minha prosperidade, vamos dedicar o nosso próprio negócio, vem comigo, vamos juntos e tal. E aí, e depois ele chamou minha irmã também. E aí, foi muito bom, porque ele estava com umas questões financeiras, dívida com o fornecedor, e a gente conseguiu reverter tudo isso. E aí, quando a gente conseguiu reverter, a gente resolveu sair do shopping, onde a gente tinha restaurante, e montar um outro ponto que ele já tinha um bar. E aí a gente reformou tudo e tal, e ele nos convenceu, propôs da gente refinanciar o valor para a gente ter um capital de giro maior, e a gente topou, e foi aí que a gente entrou em dificuldade. Aí a gente ficou mais 2 anos nesse mesmo ponto, e aí a gente conseguiu, nós começamos a nos desentender, acabou a harmonia familiar, foi uma questão bem difícil, e aí eu resolvi sair da sociedade. Foi aí que eu passei 1 ano como autônoma, mexendo com outras coisas, depois voltei para esse hotel que eu trabalhava. E um dia eu fui trocar meu carro, e aí eu ia financiar uma parte. E eu já tinha pedido para minha irmã, 6 meses antes, que eu gostaria de tirar o meu nome. E ela me pediu: não, deixa, porque agora é difícil nesse processo que está, né, no pé que estão as coisas, eu arrumar outro sócio, me dá um tempo, os negócios estão indo bem. E quando eu fui financiar esse carro, já estava com tudo pronto, só faltava assinar, a moça me ligou dizendo que eu não poderia financiar porque eu estava com restrição. E aí eu virei assim, um bicho, fiquei louca.
Falei, tipo assim, roubaram o que eu tenho de mais, né, valioso, que é o meu nome. E aí o meu pai, nessa época, em comum acordo com a esposa dele, eles colocaram dinheiro para fechar o negócio. E ele falou comigo, Fabiola, como o aluguel lá é no seu nome, você está no contrato social, se sua irmã não aceitar, porque mesmo devendo, ela estava resistente a fechar, e ela falava, você roubou o meu sonho, minha irmã. Tanto que eu trabalhei a minha relação com ela com constelação e hoje em dia a gente está numa boa. Mas ela falou, você roubou o meu sonho, você está me prejudicando, você, né, tipo assim, pôs em dúvida até o meu caráter. E meu pai falou, não, se ela não for lá de boa vontade para retirar as coisas, se nós entregarmos o imóvel, na época tinha 23 mil de aluguel atrasado, você vai, nós vamos arrombar e a gente vai tirar tudo. E eles nessa época pagaram. Então eu acho que pela ajuda que eles deram pra gente e tal, entendeu? Foi justo, porque na verdade, na época, eles tiveram que tirar o sítio do nome do meu pai, o apartamento que eles moraram, senão eles perderiam era tudo. Então ela não tinha nem obrigação de nos dar nada. Deu para perceber, né? Acho que deu, né? Então, quanto a emoção influencia a sua opinião e aquilo que você fala e aquilo que você... muitas vezes quando você está falando, não é você que está falando, não é a sua essência que está falando, é a sua emoção, é a raiva, é a tristeza, é a culpa, é o medo. E quando você limpa essas emoções, esses sentimentos, muda a sua opinião, muda a sua forma de pensar. E aí quem está falando é você, é a sua essência. Quem estava falando antes era a sombra, quem estava falando antes era o sentimento de justiça, quem estava falando antes era o sentimento de raiva. E é assim que a gente vive no dia a dia, se relacionando com as pessoas através da sombra, através das emoções negativas, pelo filtro das emoções negativas. Imagine se a gente eliminasse tudo isso, como a vida ia ser melhor, mais fácil, mais harmoniosa, como as conversas iam ser melhores. A gente faz isso o tempo todo de forma inconsciente. A gente viu aqui um milagre acontecer, né? Mudou a opinião dela da hora para outra. Dá até a impressão, a pessoa deve ser fraca das ideias, ela muda de opinião, uma hora fala uma coisa, na outra hora fala outra, mas não é isso, né? É a limpeza que faz esse... E é engraçado que agora está me vindo até um sentimento de gratidão a eles, porque está me ocorrendo aqui o tanto que esses 15 mil me ajudaram, que na verdade até essa decisão, que aí entra o seu raio-x, eu estava naquele momento de tomada de decisão, mas eu estava com muito medo de sair do meu emprego, isso foi um episódio muito recente, e que o Mente Próspera foi fundamental para essa minha tomada de decisão. Por quê? Porque naquele seu raio-x você fala lá quanto você tem de reserva, com quanto tempo você viveria. E esses 15 mil estão aí, me ajudando nesse momento, porque eu não poderia ter ansiedade de sair sem saber com o que eu ia viver. Então me organizei, né? Já estou assim, trabalhando com outra coisa, estou feliz. Estou podendo estar aqui porque eu não estou no emprego que me demande, né, um cumprimento de horário. Só que eu ainda tenho muita dificuldade de me sustentar. Aí não é dinheiro, é emocionalmente como autônoma, porque é outra crença da minha família, de pai, mães, da minha família. É muito novo essa questão de você ter negócio próprio, de você ser empresário, de você ser autônomo. A maioria são funcionários públicos, que querem estabilidade, e aquela crença assim, você vai ganhar menos, mas você vai contar, mas é certo. E eu sou muito feliz como autônoma, entendeu? Me dá um prazer acordar de manhã, mas saber que eu não vou ter que todo dia bater o ponto às 8 horas. Aquilo me, sabe? Quando a gente chega a uma conclusão positiva com alguma sessão, a gente pode aprofundar essa conclusão. Então, o agradecimento, ela pode fazer o agradecimento. Como é que você pode falar o nome dela? Da pessoa, da sua madrasta? Sara. Okay. Então você pode bater nos pontinhos e agradecer a ela. É possível isso? Sim. Então vamos fazer assim, bate assim. Isso eu agradeço a Sara. Eu agradeço a Sara. Por aqueles 15 mil que vieram. Por aqueles 15 mil que estão até hoje. Estão até hoje. Não é isso? Na minha poupança. É isso mesmo? É. Me ajudando. Me ajudando. Eu sinto gratidão por isso. Eu sinto gratidão por Eles nem tinham essa obrigação. Eles nem tinham essa obrigação. Na hora eu fui tão injusta com eles. Na hora eu fui tão injusta com eles. E agora eu sinto gratidão. E agora eu sinto gratidão. Ao falar isso, surge alguma resistência, alguma
alguma sensação ruim? Não. Não? É bom? Ok, eu reconheço. É prazeroso reconhecer, ter essa gratidão. Eu reconheço. Eu reconheço. E eu agradeço o que eles E eu fizeram. agradeço o que eles fizeram. E eu peço perdão E eu peço perdão por ter sido tão injusta. por ter sido tão injusta. Você falou alguma coisa para ela na hora? Foi mal criada? Respondeu? Não, ela deu a oportunidade, inclusive, da gente dizer se pra gente estava bom e tudo, mas eu não tive coragem, né? De falar. Pô. É isso aí. Aí eu Foi- meio que engoli né? Foi bom agora expressar isso? Essa Muito bom. sensação boa. Vocês podem fazer isso também quando chegar na conclusão, aprofundar aquilo. Tem mais alguma cena, alguma emoção, alguma coisa que tenha contribuído para esses bloqueios que você falou? Alguma coisa que você lembra agora para a gente fazer? Não, o que está aqui comigo é muito ainda esse medo por causa dessa questão, sabe, da aceitação, como se eu precisasse de uma aceitação dos outros para eu conseguir caminhar. Essa questão do medo, né, pela família, de eu estar indo contra toda uma tradição familiar. Sim. Entendeu? Quem era empresário? Tudo. Eu sustentar a minha vontade, o que me faz feliz. Certo. Quem é a pessoa que mais fala contra? Eu acho que ainda é minha mãe. Por exemplo, eu estava vindo para o curso aqui. Eu falei, mãe, estou indo fazer o curso de FT. E eu relato algumas coisas sobre a FT para ela, sabe? Eu quero plantar semente para depois eu conseguir, né? Sim. Que ela faça também e tudo. E ela é aberta. E aí eu comecei a trabalhar agora com uma distribuição de cosméticos, em que eu sou autônoma e está muito bacana, está sendo muito prazeroso para mim. Tenho cruzado com pessoas no meu caminho que as coisas estão, sabe, abrindo de tal forma que até eu mesma, sabe, me surpreendo. E só que outro dia ela virou para mim e falou assim: então quer dizer que você não vai mais mandar currículo? O que é que você sente ao pensar nisso? Aí eu virei para ela e falei assim: mãe, eu quero te dizer que inclusive eu continuo mandando currículos, mas como é uma coisa que eu não quero, eu não estou nem sendo chamada para essa entrevista. Sério, porque eu bloqueei isso em mim, entendeu? Porque aí entra um medo de ser chamada para uma entrevista, igual eu fui lá no hotel, com um bom salário, que eu vou ter de novo. Aumenta a sua pretensão salarial para 50 mil. Mas vamos lá, vamos fazer um pouco de FT para isso. O que é que você sente quando você lembra da sua mãe falando: você não vai mandar mais currículo? O que é que você sente ao falar algo isso? É esse medo mesmo de mandar essa chamada, sabe? Uma entrevista e não saber dizer não. Vamos lá. Mesmo que eu tenha essa necessidade Mesmo que eu tenha essa necessidade de ser aceita e aprovada de ser aceita e aprovada pela minha mãe, pela minha mãe, pela minha família, pela minha família, para eu me tornar uma empreendedora, para me tornar uma de empreendedora de sucesso, eu me aceito eu profundo me e aceito completamente. profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha o apoio da minha mãe, Mesmo que eu não tenha o apoio da minha e que mãe ela sinta muito medo, e que ela sinta muito eu me medo, aceito profundo e eu completamente. me aceito profunda e completamente. Eu queria o apoio da minha mãe, Eu queria o apoio da minha mãe. eu queria a aceitação dela, Eu queria a aceitação eu dela. queria que ela falasse para mim: Eu queria que ela falasse para vai mim: em frente, minha filha, vai em frente, minha filha. siga no seu sonho. Siga no seu Você sonho. não tem que seguir o que eu acredito, Você não tem que seguir o que você eu tem que seguir o que você acredita. Você tem que seguir o que você acredita. Mas eu não escuto isso da minha mãe. Mas eu não escuto isso da minha mãe. Dela só vem medo. Dela só vem medo. Ela chega a me questionar Ela chega a me questionar se eu não vou ficar mais mandando se eu currículo. não vou ficar mais mandando E eu currículo. não quero mandar currículo. E eu não quero mandar currículo. Eu fico insegura. Eu fico insegura. Eu sinto medo de não dar certo. Eu sinto medo de não dar Eu certo. preciso do apoio dela. Eu preciso do apoio Eu dela. queria a aceitação dela. Eu queria a aceitação E eu não dela. conto com isso. Eu não conto com isso. Na verdade, ela fala que me apoia. Porque eu quiser fazer, né, que ela vai apoiar. Mas não é... Eu sei que no fundo não é verdadeiro, entendeu? Não é o que ela queria. Aham. Então, a hora que eu... né? Quais são os pensamentos que você acha que ela tem? Pelo que ela fala, pela forma como ela se comporta. Quais são as crenças que você acha que estão dentro da cabeça dela? De que é melhor ter pouco
Mas... Certo. Certo. Acho que eu tenho que aprender a viver com pouco. É assim, a coisa da escassez mesmo. Tipo, hoje ela não mora comigo, não sabe, né, como eu estou me reorganizando a questão de doar. Por exemplo, ela às vezes pega o telefone, me liga e fala assim: tira um pouco de coisa aí para dar para os outros, porque você tem muita roupa que você não usa. E na verdade essa questão de tirar, já comecei há um tempo e tenho só reforçado, né, agora fazendo mente próspera, de realmente tirar o que não me serve mais, de que eu já não uso há certo tempo, entendeu? Então ela faz afirmações que não são verdadeiras, isso até me irrita, né? Porque ela falou assim, aí outro dia ela me ligou: a hora que você tirar coisa para dar para os outros, me dá aqui, porque eu vou dar para o Voo Divino, o porteiro do meu prédio. Aí eu falei: não, mãe, eu até tirei, estou com uma sacola aqui, só que meu amigo está fazendo aniversário, pediu doação e eu vou doar para lá. Alguém aqui já tentou ser controlado pela mãe? Alguma mãe aqui já tentou controlar o filho? Acontece, né? Vamos lá, quero trabalhar um pouquinho nessa coisa para trabalhar essa irritação também, mas nessa questão de você precisar da aceitação da família. Quero que você sinta isso agora. Como é que está o seu sentimento agora? E eu preciso que eles aceitem o que eu faço, que me apoiem de verdade, não só superficialmente, não só da boca para fora, para eu seguir nesse caminho, ver como é que isso está nesse momento. Nossa, me dá uma ansiedade, porque eu já tenho uma tendência a uma autocobrança que eu acho que vem daí, entendeu? Então me gera uma ansiedade, aquela ansiedade pelo barriga. Quê? Ansiedade pelo É tipo assim, se eu não der conta, aí entra meu teste lá da baixa, né, da autoestima, que deu 66%. E aí eu me reconhecendo, eu falo: gente, não era para eu ter essa baixa autoestima, que eu considero baixa 66, entendeu? Tá, vamos lá então. Vamos bater aqui no ponto do karatê. Mesmo que eu sinta essa ansiedade. Mesmo que eu sinta essa ansiedade. Essa autocobrança. E essa autocobrança. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta medo. Mesmo que eu sinta medo. De não dar conta. De não dar conta. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto medo. Eu sinto medo. De não dar conta. De não dar conta. Eu sinto medo. Eu sinto medo. Que não dê certo. Que não dê certo. Por enquanto até está indo bem, é Por isso? enquanto está indo bem. Mas eu sinto medo que dê errado. Mas eu sinto medo que dê errado. E se der errado, e se der errado, vai confirmar todas as crenças da minha mãe. Todas as crenças da minha mãe. Que é melhor um pouco certo. Que é melhor um pouco certo. Do que ser autônomo. Do que ser autônomo. E não ter um dinheiro certo. Não ter um dinheiro certo. Eu sinto medo. Eu sinto medo. Eu queria a aprovação dela. Eu queria a aprovação dela. Mas de forma verdadeira. Mas de forma verdadeira. Não só de forma superficial. Não só de forma superficial. Ela sente medo. Ela sente medo. E esse medo passa para mim. E esse medo passa para mim. Eu também sinto esse medo. Eu também sinto esse medo. Medo de dar errado. Medo de dar errado. Você sentiu? Continuo bem forte ainda. Essa sensação na barriga, assim, de... Ainda é isso, medo. Aquele frio na barriga, sabe? Ainda é medo de não dar conta, o que é? Medo que dê errado, medo de conseguir depois perder. Qual é o medo agora? É o medo de não dar conta mesmo, né, da persistência. Eu preciso persistir. E eu já tenho experimentado que persistir vale a pena. Sabe? Certo. Só que é isso, outra insight que eu tive aqui que foi forte para mim, de que eu preciso dar um passo de cada vez. Por exemplo, num período curto de 1 mês e meio, eu comecei distribuindo uma marca de produto, que é do Rio. Aí, as oportunidades já se abriram, eu já estou com 3. E eu já tenho um projeto, que eu não quero me atropelar, mas que ele falou de se ajudar as pessoas, de colocar micro distribuidores, entendeu? Ligados a mim, onde eu vou poder treinar, capacitar. Vamos lá. Só que eu ainda preciso, tem alguma coisa que ainda me trava nisso. Eu quero. Certo. Né? Vamos lá então. Vamos bater no ponto do karatê, tá? Mesmo que eu sinta esse medo. Mesmo que eu sinta esse medo. E essa ansiedade. E essa ansiedade. Eu me aceito profundo e completamente. Profundo e completamente. Mesmo que eu sinta medo. Mesmo que eu sinta medo. Não conseguir dar conta. Eu não conseguir dar conta. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente.
Eu sinto medo Eu sinto medo de não conseguir dar conta. de não conseguir dar conta. Eu sei que eu preciso ter persistência. Eu sei que eu preciso ter persistência. Eu sinto medo Eu sinto medo de não conseguir ter a de não persistência. conseguir ter persistência. Tenho medo que dê errado. Medo de dar errado. Medo que as coisas não deem certo. Medo que as coisas não deem Eu certo. tenho vários projetos. Eu tenho vários projetos. São várias ideias. São várias ideias. E eu não posso atropelar. E eu não posso Eu atropelar. tenho que dar um passo de cada Eu vez. tenho que dar um passo de cada Quando vez. vem todas as ideias ao mesmo tempo, Quando vem todas as ideias ao mesmo tempo. isso me deixa ansiosa. Isso me deixa ansiosa. E me faz ter esse sentimento E me faz ter esse sentimento de medo, de medo. de não dar conta. De não dar Porque é conta. muita coisa ao mesmo tempo. Porque é muita coisa ao mesmo tempo. Eu tenho que dar um passo de cada Eu tenho que vez. dar um passo de cada vez. Já deu Você uma sentiu? amenizada. Amenizou? Baixou? Desapareceu? Ainda tem alguma Não, coisa? baixou. Baixou? Tá. Muito comum, né? O sentimento de não dar conta, porque surge na cabeça da pessoa todos os passos ao mesmo tempo. E ninguém nunca vai dar todos os passos ao mesmo tempo para fazer o que quer que seja. Por mais complexo que seja um projeto, por maior que ele seja, só vai ser dado um passo de cada vez. Mas a nossa mente traz toda a sensação de como se fosse tudo ao mesmo tempo. Então você faz EFT para limpar isso, para acalmar. Então isso é uma das fontes também da procrastinação. Por que você não faz uma tarefa? Porque você não está pensando só no primeiro passo da tarefa. Está pensando na tarefa como um todo. E a tarefa como um todo não vai ser executada de uma vez só. Por mais difícil que seja. Você vai sentar no computador, vai abrir o computador. É difícil fazer isso? Não. Talvez tenha que dar um telefonema para alguém. É difícil dar um telefonema? Não. Então cada passo é simples. Quando eu vou criar um curso é a mesma coisa. Dá aquela ansiedade, então, todo curso, calma. Eu não vou criar o curso todo de uma vez, eu vou criar a introdução dele primeiro. E quando eu vou criar a introdução, ela não vai ser criada de uma vez, vai ser criado o primeiro parágrafo da introdução. E no primeiro parágrafo vai ser a primeira linha que eu vou escrever. Então quando você coloca em etapas, quando a sua mente se acalma e você dá um passo por vez, aí a coisa da procrastinação começa a diminuir também. Essa é uma das razões. Tem muita coisa por trás da procrastinação, mas essa é uma das razões que nos fazem procrastinar e paralisar. Pois é, você falou de paralisação, acho que pode ajudar. Eu tive dias nesse 1 mês e meio aí de estar com uma agenda, com o meu dia organizado, de clientes para visitar, de contatos para fazer, e de eu não conseguir fazer nada. É difícil até de explicar. É como se eu tivesse com o pé fincado no chão imóvel, como se eu fosse... E essas metáforas são ótimas para fazer EFT. Como se eu fosse uma árvore, sabe? Assim, fincada no chão. E aquilo, assim, uma impotência. E a EFT já vem me ajudando nisso. Outra coisa que eu já dissolvi totalmente foi a questão do preconceito, porque como, né, eu galguei aí uma carreira na área que eu trabalhava em hotelaria, 12 anos de hotelaria, tive meu negócio próprio, então eu tinha um preconceito de voltar a ser vendedora. E eu estava escolhendo aquilo para mim, né? Só que aí... E medo até disso, né? Da minha família. O que minha família ia falar? Nossa, por quê? Porque como, né, gerente operacional de uma rede de hotéis, 3 hotéis, 250 apartamentos, e de repente eu escolher largar isso tudo. E ser vendedora. E ser vendedora. E assim, eu com a FT, eu diluí por completo. Hoje eu não tenho a menor necessidade de status, entendeu? Nenhuma, zero. Me dá até... Porque realmente, sabe, eu tenho alegria de falar que hoje eu sou feliz, porque o que eu gosto é de lidar com pessoas, e na área de vendas me proporciona isso, assim. E você pode ganhar muito mais até do que antes, né? Não é porque é vendedor que vai ser menos ou vai ganhar menos. Então, se eu olhar para 1 mês atrás e ver o preconceito que eu tinha, que era uma das coisas que me paralisava, entendeu? E isso, em pouco tempo, eu consegui, assim, eliminar por completo. Que bom. Vamos voltar de novo um pouquinho para a gente fazer mais um pouquinho de EFT na sensação do medo de não dar conta, aceitação da sua mãe. Observa como é que está agora isso. Eu tenho medo de não dar conta. Dá alguma sensação ruim ainda? Faz algum Ainda frio na barriga, mas bem mais leve. Vamos lá. Mesmo que eu sinta medo. Mesmo que eu sinta De medo. não dar conta. De não dar conta. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo
profunda e completamente. Mesmo que eu tenha muitas ideias. Mesmo que eu tenha muitas ideias. Muitos passos para dar. E muitos passos para dar. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. São muitas ideias. São muitas ideias. Muitos passos que eu tenho para dar. Muitos passos que eu tenho para dar. Às vezes eu me sinto paralisada. Às vezes eu me sinto paralisada. Como se eu fosse uma árvore. Como se eu fosse uma árvore. Com as raízes no chão. Com as raízes no chão. Me sentindo impotente. Me sentindo impotente. Às vezes eu me sinto assim. Às vezes eu me sinto assim. Eu sinto medo. Eu sinto medo. De não dar conta. De não dar conta. Eu sinto medo. Eu sinto medo. Eu queria que a minha mãe me apoiasse. Eu queria que minha mãe me apoiasse. E não tivesse o medo que ela tem. E não tivesse o medo que ela assim tem. eu ia ficar mais segura. E assim eu ia ficar mais segura. Mas eu não tenho esse apoio incondicional. Mas eu não tenho esse apoio incondicional. Eu sinto medo. Eu sinto medo. O que você está sentindo agora? Bem melhor. E me veio aqui muito claro a questão de que eu posso transformar isso na minha mãe, mostrando para ela os resultados. Uhum. Já que ela, né, eu sinto que ela tem essa necessidade, então eu vou compartilhar com ela. É uma maneira, né, de eu falar, olha, estou caminhando, igual eu relatei aqui, há um mês atrás eu estava assim, agora eu estou dessa maneira. E, né, e mostrando o meu projeto. Exatamente. As pessoas falam essas coisas não é por mal, né? Que elas às vezes até vão falar contra. Bruno Gimenez falou sobre isso aqui também. Não é por mal, elas querem proteger. E você prova que funciona dando resultado. Não é tentando convencer as pessoas. Eu só consegui fazer com que a minha família entendesse o que eu faço mostrando resultado. Né? Imagina, eu tenho uma empresa de engenharia, formei em engenharia, abri uma empresa, estava falida, estava horrível, mas aí eu resolvi virar terapeuta. O que é que você acha que eles devem ter pensado? Eles não falaram, tá? Eles não falaram nada contra, mas imagino que deve ter passado na cabeça deles. Ih, vai ser pobre, vai ser feliz, mas vai ser pobre. Isso não é. E aí quando eu falava certas coisas que era possível de alcançar, eu via meu pai falando, ah, meu filho, que bom. Mas na testa dele, parecia que tinha escrito uma outra coisa. Não tinha escrito, ah, que bom. Não tinha isso escrito lá, né? E os resultados foram... Eu fiquei cada vez mais imune a essa influência externa. E os resultados foram mostrando, foram provando que é possível. E aí deu certo, né? E na verdade, assim, igual eu já até relatei para algumas pessoas aqui, que as pessoas, quando eu saí da casa da minha mãe, falavam, ah, mas você não dava certo com ela? Eu falava, dava, mas tem uma questão aí intrínseca no nosso relacionamento, que é um excesso de amor. Entendeu? Então não é, igual você falou, não é por mal, e eu enxergo isso claramente. É um excesso de amor dela. Só que é um excesso de amor que às vezes sufoca, né? É legal a gente dar esse nome, né? Excesso de amor. Mas isso é medo, tá? Não é excesso de amor. Amor nunca faz mal. Amor nunca é demais. O que faz mal, o que estraga o relacionamento é o medo, é o controle, é o medo dela. Uhum. O Bruno falou sobre isso também ontem aqui, né? Para eu não me sentir mal, eu quero que você arranje um emprego assim, assim, assim. Então isso também é um egoísmo, é medo que ela sente. Mas se ela limpar esse medo, aí vai ficar só o amor. E aí não vai ter problema. Por isso que eu quero ensinar, porque aí você vem aqui, tem esse tanto de insight. Amanhã estarei nesse convívio. Todos vocês voltarão para a vida normal amanhã, tá? E aí vem essa questão. Eu acho que assim, eu vou voltar uma outra pessoa e vou dar continuidade a esse processo. Isso. E aí me vem que outra maneira de eu ajudar as pessoas é ser multiplicadora disso aqui, porque eu não vou ser a salvadora do mundo. Então cada um tem que entender o seu processo e eu vou ter uma ferramenta que eu vou poder apresentar para falar. Você é dono da sua verdade e da sua vida, né? Isso. Aí entra na questão da Vera Lúcia, que até é chará da minha mãe. E você... Com o irmão, né? Então, de repente, apresentar FT, porque eu tenho um irmão também que mora comigo, e eu pensei que às vezes uma forma de ajudar é apresentar FT, que é uma ferramenta. Em algumas famílias vai funcionar muito bem. Eu conheço famílias que um foi apresentando a FT para o outro, todos aceitaram, todos fizeram, e a transformação foi boa. E tem algumas famílias que não vão aceitar, e não vão fazer. E se você começar a falar, vai dar o efeito contrário. Então, observa como é a sua família, se eles aceitam, você fala. Se eles não aceitam, muda só o que tem que mudar em você, trabalha só os seus sentimentos. Limpa, toda vez que a sua mãe tiver medo e isso causar um sentimento ruim em você, limpa o seu sentimento e vai crescendo. Naturalmente as pessoas começam a respeitar mais,
ouvir mais e talvez se interessar pelo que você faz. Eventualmente isso pode acontecer. Não tem que acontecer. Então a gente fica ansioso às vezes para mudar, e se ele fizesse, ele não quer fazer. Então essa até foi uma questão que eu gostaria de perguntar. Então o trabalho é para eu me tornar um ser integral, né? E alinhado com os meus propósitos. Exatamente. E consequentemente pode ser, né? Pode ser que as pessoas achem legal o que você está fazendo e entrem na... Tem que ficar querendo mudar o outro, né? Querer mudar o outro é muito ruim. Né? Querer mudar o outro. Esse pensamento, ele causa muito sofrimento. Eu quero mudar o outro. Eu preciso mudar o outro, eu tenho que mudar o outro. Isso gera sofrimento. Faz um EFT para isso também. Isso fala muito naquele livro que foi indicado ontem, né, da Byron Katie, essa coisa de você... são essas crenças ocultas que estão por trás do sofrimento. Isso não deveria ter acontecido. Essa pessoa não deveria ser assim. Eu queria que essa pessoa fosse de outro jeito. Eu queria que fulano mudasse. Eu preciso que fulano mude para eu ser feliz. Esses pensamentos estão ocultos toda vez que você não está aceitando alguma coisa do jeito que ela é e estão causando sofrimento. Como seria a sua vida se esses pensamentos ocultos não existissem? Como é que você ia se sentir se esses pensamentos não existissem na sua mente? Então a EFT ela ajuda a limpar isso. Aí o pensamento deixa de existir. Eu queria que ela fosse diferente. Eu quero que ela seja do jeito que ela é. Ela é do jeito que ela é, ponto final. E eu aceito, e aí eu não sofro mais. Quer dizer que eu não possa contribuir para que ela seja mais feliz? Não, eu posso contribuir, mas se ela não quiser, eu estou em paz. Eu estou bem. E aí você para de agir baseado na manipulação e no medo e passa a agir no exemplo, na paz interior, no amor. Se a pessoa quer, você respeita. Se ela não quer, você respeita. É assim. Bom, para a gente finalizar aqui a sessão, é só falar algumas coisas. Você deve ter várias outras lembranças de situações, né, com seu pai, com sua mãe, coisas que falaram. Então você tem que continuar trabalhando isso, limpando cena por cena, evento por evento, limpando mais profundamente. Quais eram as crenças mais importantes que você falou no começo, que agora eu acabei não lembrando? Quais eram os sentimentos? A situação que você queria trabalhar? Era mais a questão da escassez mesmo, né? De que de ouvir sempre, né? Estou quebrado, estou falido, mas pobre não fale. Vou te tirar do colégio, porque é colégio de risco. Isso. A gente não chegou nem a trabalhar essas frases aqui. Então, se ainda tiver carga emocional, lembra, limpa para você conseguir se libertar. E esse medo de seguir em frente também, de ter persistência e dar errado e ter que, sei lá, e confirmar de repente a crença da sua mãe, trabalha muito isso, limpa 100%. Toda vez que surge esse medo, porque a gente trabalhou aqui, eu acho que diminuiu muito, mas não quer dizer que limpou tudo 100%. Né? A vida vai testar ela e vai dizer se limpou tudo ou não. E o que não foi limpo ainda, ela vai ter a chance, a oportunidade de dissolver. Ok? Tem alguma dúvida? Perguntar alguma coisa? E quando eu ouvir alguma coisa nesse sentido, o melhor é que eu já trabalhe tão logo. Quanto antes você fizer, melhor. Menos você vai guardar, menos consequências vai ter para a sua vida. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado.